Você já teve alguma dúvida ortográfica? Eu já. Saber se é vi ou vê em travesseiro é um exemplo de dúvida sobre a escrita de vogais. E saber onde vai a letra R em iogurte, ou seria iogurte? Essas e outras perguntas sobre a ortografia do português são tema deste podcast, Fonologia e Ortografia. Em episódios curtos, licenciandos e licenciandas em letras da Unesp, em São José do Rio Preto, São Paulo, explicam os motivos linguísticos das dúvidas ortográficas. Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp, responsável pela criação e produção deste podcast. E te convido a ouvir cada episódio sobre ortografia e características fonéticas e fonológicas do português que falamos e que são relevantes para ampliar o conhecimento da escrita da língua portuguesa. Continue conosco para conhecer mais sobre fonologia e ortografia. Episódio 2. Ouça este episódio para aprender mais sobre redução de ditongos e ortografia, louco ou louco. Fique com a gente. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fonologia e Ortografia. Nesse episódio vamos trabalhar sobre a redução de ditongos na língua portuguesa. Eu sou o Jorge Adas. Eu sou a Bruna Pavan. Eu sou a Heloísa Arali. E eu sou a Rebeca Brito Barbosa e nós somos os estudantes de licenciatura em letras da Unesp de São José do Rio Preto. Nesse episódio, trataremos a definição e classificação dos ditongos e variações na maneira de falar e as formas de escrever palavras que têm ditongos. Também vamos abordar sobre o ensino da ortografia de palavras com ditongos em salas de aula para o ensino fundamental. Faremos entrevista com o professor para saber como abordar o tema com os alunos e como diferenciar os ditongos entre verdadeiros e falsos. Ficou curioso? Então fica com a gente! A história da língua portuguesa está fortemente ligada ao latim vulgar, esse sendo o idioma falado pelos cidadãos romanos enviados para colonizar os territórios dominados. Por pertencerem a um grupo mais baixo na hierarquia social, falavam uma língua que se distanciava muito do latim dito culto, aquele falado por grandes oradores, poetas e filósofos. Ao longo do tempo, o latim deu origem a várias outras línguas, e dentre elas, o português. Também o português se modificou no tempo, havendo mudanças nos sons. Mas a ortografia adotada no início não se modificou na mesma velocidade da mudança, nem registra a variação linguística. Por conta dessa ligação histórica, alguns ditongos têm atualmente características que remontam ao passado da língua. Aliás, Heloísa, você sabe a origem da palavra ditongo? Não, Jorge, e acho que nossos ouvintes também não conhecem. Conta pra gente. Esse termo ditongo, usado nas gramáticas da língua portuguesa, tem origem na junção de duas palavras gregas, di, que significa duas vezes, e phthongos, que significa som. Ou seja, são dois sons, no caso duas vogais, que são produzidas de uma só vez. Sabendo dessa noção histórica e trazendo o tema para os dias atuais, convidamos a professora Tassiana Bellucci, que leciona nas escolas Copec, Ensino Fundamental e Médio, Intelectus, curso pré-vestibular, Monsenhor Gonçalves, Ensino Médio, e plataformas online Português de Perto e Gabarita Gel, para nos ajudar a tratar do tema. Ela começa nos explicando a definição gramatical ensinada nas salas de aula do ensino médio sob sua perspectiva. O ditongo é um fenômeno que consiste na produção de sons vocálicos e semivocálicos. Há o ditongo crescente, que é a junção da semivogal mais a vogal, como na palavra pia, e o ditongo decrescente, que é a união da vogal e da semivogal, como na palavra pai. As palavras louco e louco nos interessam porque são excelentes exemplos de variação regional de pronúncia. Nesse caso, no Brasil, falamos louco como se fosse um ditongo diferentemente de louco, que o é, sendo pronunciado, então, de maneira mais aberta. Vale destacar que certas regiões do nosso país, tal como o Sul, existe a tendência de pronunciar louco de maneira aberta também. Assim, assemelha-se de louco. Tais diferenças se explicam pela variação fonética e fonológica, que são influenciadas por fatores sociais, geográficos e históricos. Se olharmos por uma perspectiva científica, podemos notar que a variação de pronúncia de louco e louco é explicada por meio da dinâmica da língua e sua mudança no passar dos anos. A variação fonética, por ser considerada como resultado de processos linguísticos naturais, tais como a simplificação ou a complexificação de sons, a influência de idiomas mais antigos, contatos linguísticos e também mudanças fonológicas ocorridas ao longo da história. No processo educativo do ensino da língua portuguesa, a compreensão do comportamento dos ditongos é importante porque há ditongos que falamos e escrevemos como
dia, mas há ditongos que não falamos e escrevemos, como louco, que é uma palavra grafada com um ditongo louco. Além disso, há ditongos que apenas falamos e não escrevemos, como ocorre com a palavra nós, que pode ser pronunciada como nós ou nós. Muito bom, Rebeca. Você colocou o problema. Agora precisamos entender como funcionam os ditongos e ainda por que tem essas diferenças entre o que falamos e o que escrevemos. Ah, Jorge, deixa eu entrar nessa conversa. É importante destacarmos a informação publicada pelo pesquisador Aldir Santos de Paula, no capítulo Ditongos, Delimitação, Variação e Ensino, do seu livro Fonologia e Variação. Ele defende que há 2 tipos de ditongos, os verdadeiros e os falsos. Todo ditongo que possui 2 vogais na estrutura da palavra, chamada de estrutura subjacente, serão então considerados como verdadeiros. Já os ditongos que possuem apenas uma posição vocálica na sílaba serão considerados falsos. O nosso ouvinte pode estar se perguntando: como essa ideia de ditongos falsos e verdadeiros ajuda a entender o funcionamento do português? Essa eu respondo. O conhecimento sobre ditongos falsos e verdadeiros nos ajuda a compreender o funcionamento da língua em sua forma mais pura, ou seja, as relações de uso da palavra em situações corriqueiras, se valendo da economia linguística para facilitar seu uso. Complementando, assim, a pronúncia de louco se vale de menos articulação em comparação à pronúncia de louco, visto que, segundo comenta Câmara Júnior, as vogais I e U são mais fechadas no sistema vocálico português, assumindo então a função assilábica como vogal auxiliar do ditongo. Tassiana, a partir disso, podemos pensar que tal explicação ajudaria os alunos a escrever? Sim, porque o estudo dos encontros vocálicos começa no ensino fundamental 1, no início do fundamental 2 e na rede particular no primeiro ano do ensino médio. Esse estudo ajuda a sanar problemas de escrita para a escrita de gêneros textuais em sala, quando os alunos confundem o ditongo com o falso ditongo, como é o caso da palavra cear, pronunciada como ceiar muitas vezes. Em cear é muito comum a confusão com o fato de o E ser entendido como uma semivogal, que na língua acarretaria um falso ditongo. Esse estudo também facilita a construção da diferença existente entre fonema e letra. Pensar na língua e suas variedades nos ajuda a entender as motivações das diferentes falas dos alunos em sala de aula. Se partirmos desse pressuposto praticado na sala de aula e levarmos esse saber para uma análise de uma perspectiva da sociolinguística, já que se refere também à questão da fala no dia a dia, podemos relacionar a ideia de Chomsky? Com certeza, porque Chomsky diz que o objeto dos estudos linguísticos é a competência linguística do falante ouvinte ideal, pertencente a uma comunidade linguisticamente homogênea, com a utilização dos ditongos em seu uso diário, visto que a fonética e fonologia permeia campos estudados por outras áreas combinadas no momento da fala. Podemos observar, então, que a língua está em constante mudança para alcançar nossos objetivos diários de comunicação. Assim, podemos concluir que o uso dos ditongos se faz muito presente em nosso dia a dia, sendo, portanto, de suma importância que seja trabalhado nas escolas como um fenômeno linguístico, uma vez que durante a fala diferencia-se da escrita. Saber lidar com essa variação é necessário e é necessidade de todo falante da língua. Neste caso, é papel do professor aproximar os alunos da realidade linguística em que estão inseridos e fazê-los refletir acerca das normas da língua portuguesa. E por fim, é válido ressaltar que a variação de pronúncia se deve à região na qual o falante se encontra, ou seja, cada professor deve ter em mente seu público-alvo e adequar o ensino à sua realidade. Na nossa região, o Noroeste Paulista, segundo o artigo As Vogais Pretônicas na Variedade do Noroeste Paulista, uma análise sociolinguística de Carmen Tenani, pode-se encontrar o altamente vocálico, por meio do qual as vogais médias E e O são pronunciadas, respectivamente, como as altas I e U, como em pedido e continuo. Que conversa enriquecedora, ouvintes, mas infelizmente eu e minhas colegas temos que ficar por aqui, né, meninas? Sim, Jorge, já estou triste de dar tchau a vocês. Beijos, colegas! Um abraço, amigos! Um excelente episódio, adorei! É dessa maneira que concluímos o segundo episódio da nossa temporada de Fonologia e Ortografia. Agradecemos você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, nessa jornada repleta de conhecimento. Também agradecemos profundamente a disponibilidade e o conhecimento compartilhado por nossa convidada, a professora Tassiana Bellucci. Nos despedimos por aqui e esperamos que o conteúdo discutido tenha impactado em sua formação acadêmica, além de, é claro, auxiliá-lo na aplicação deste conteúdo em sala de aula. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio. Agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos.
Aos professores de ensino fundamental e médio que foram entrevistados pelos graduandos da Unesp. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Este episódio foi produzido pelos alunos da disciplina Fonética e Fonologia do curso de Licenciatura em Letras do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto, no ano de 2024. Apoio: FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização: Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Fonologia e ortografia.